Bom dia, meus amores do quarto ano! Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, nós vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares, que eu acredito que vocês já ouviram falar, pelo menos alguma vez, quando a gente fala sobre a escravidão aqui no Brasil, certo? Só que antes de iniciar o nosso vídeo, a nossa videoaula de hoje, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo, meus amores? Então agora eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de história e abrissem na página 66, para vocês me acompanharem um pouco, para que a gente volte no tempo para falar sobre o Quilombo dos Palmares. E não tem como não falar de Quilombo dos Palmares e não relacionar esse personagem aqui. Zumbi dos Palmares. Ou mais conhecido como Zumbi. Ele foi um escravo, né, que foi líder do Quilombo dos Palmares e que liderou várias revoltas contra senhores de engenhos e que libertou muitos escravos. Zumbi nasceu aqui no Brasil. Ele não veio da África e aqui se tornou escravo. Ele foi um escravo nascido aqui no Brasil, tá? Só que antes da gente iniciar com mais tópicos, a gente vai agora fazer a leitura da página 66, onde eu quero destacar para vocês alguns tópicos, tá? Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras da cana-de-açúcar e do café, e posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas, na casa grande dos seus senhores, e também eram grandes ferreiros. Nas cidades, eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinha até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e senhazinhas, as escravas tornavam-se mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor, que administrava o trabalho escravo e aplicava o castigo por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, eram os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no lugar onde estava havia muitas palmeiras. Então vejam, eu queria destacar com vocês alguns pontos. Por quê? Os escravos, quando vinham aqui para o Brasil, eles eram retirados à força da sua terra natal. Eram retirados da África, separados dos seus familiares. E quando aqui chegavam, eles tinham que servir aos seus donos. Eles passavam por vários castigos físicos. Muitos escravos morriam em todo o trajeto da África até o Brasil. E muitos aqui também, quando chegavam, acabavam morrendo da doença que a gente falou aqui, como banzo. Que nada mais é do que a saudade da sua terra natal. Os escravos tiveram uma vida muito sofredora aqui no Brasil, porque
Eles muitas vezes, gente, principalmente as mulheres escravas, como eu falei aqui, que se tornavam amas de leite do seu senhorzinho, das sinhazinhas. Para que uma escrava se torne ama de leite, é necessário que essa escrava tenha tido um filho, para que ela tenha produção de leite para dar ao filho do senhor do engenho. E o que acontecia? É muito triste esse relato, mas muitas vezes a escrava, ela deixava seu filho acabava morrendo porque não era amamentado, porque quando a ama de leite estava amamentando o filho do senhor do engenho, ela só poderia amamentar o filho do senhor do engenho. Então ela deixava o seu filho para amamentar e para servir de ama de leite dos filhos dos senhores do engenho e das senhoras do engenho. Né? Então isso é muito triste. Então imagina o sofrimento dessas escravas, que além de estarem longe da sua terra natal, longe da sua família, longe da sua cultura, ainda tem que deixar o seu filho, né, definhar de fome, porque ela estava servindo de ama de leite para o filho dos senhores de engenho. Né? Então, os escravos sofreram muito. E um dos lugares que mais trazia refúgio, que mais trazia calmaria para os escravos, eram os quilombos. E aí a gente chega no Quilombo dos Palmares. Como eu já disse, ele se localizava na região de Alagoas e Pernambuco. E uma figura de grande destaque é Zumbi dos Palmares, que durante muito tempo ele vai liderar várias fugas, vai liderar várias revoltas contra os senhores de engenhos e libertar seus irmãos escravos, certo? Algumas curiosidades aqui. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, lutava pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Então vejam só, os africanos vieram para o Brasil, certo? Aqui eles foram escravizados, tá? Aqui eles foram escravizados. Muitos morreram durante esse processo, durante esse processo de escravidão, porque sofriam castigos muito pesados, certo? E esses castigos eram para que outros escravos não se rebelassem, não tentassem fugir, né? Então eram castigos muito pesados, né? Eles serviam os senhores de engenhos, e os escravos, eles eram vistos como uma mercadoria, tá? Os escravos africanos eram vistos como uma mercadoria do senhor de engenho, né? Tanto que quando os escravos chegavam nos portos, que os senhores de engenho iam ver o escravo, eles analisavam a idade, eles analisavam a arcada dentária. Os homens, eles analisavam, os homens escravos, os músculos, se eles eram fortes para trabalhar nas lavouras, na plantação de café, na plantação de cana-de-açúcar. Analisavam as mulheres, se elas eram fortes, se elas eram novas, se elas eram sadias para trabalhar, né, dentro dos engenhos. Então, foi um período de muito sofrimento. E os quilombos, eles surgem como refúgio para esses escravos que acabavam fugindo, né, dos engenhos. Então, os quilombos surgem como um refúgio.
o Quilombo dos Palmares não foi o primeiro quilombo, né, a surgir. Existiram vários outros quilombos, mas o Quilombo dos Palmares se tornou muito famoso porque ele tinha um grande número de habitantes, um grande número de escravos fugitivos. Então, era um sonho. Eu lembro que eu li um texto que falava que, se assim a gente pode colocar, que os escravos viam o Quilombo dos Palmares, os escravos que estavam ali nos engenhos, que ainda estavam sendo escravizados, os negros que ainda estavam sendo escravizados, viam o Quilombo dos Palmares como um sonho de liberdade, sonhavam ir para o Quilombo dos Palmares, onde lá não tinha escravidão, onde lá eles eram livres para expressar a sua religião, para expressar a sua cultura, as suas crenças, enfim. E aí eu quero pedir que vocês continuem me acompanhando no livro de vocês, que agora a gente vai falar sobre Zumbi. Zumbi, né, ou Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições para tentarem destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Porque vejam só, o Quilombo dos Palmares, e agora a gente vai falar sobre o Quilombo dos Palmares, ele estava, meus amores, naquele período, crescendo e crescendo rápido. Então, o crescimento do Quilombo dos Palmares se tornava uma ameaça para os senhores de engenho, tá? Do Quilombo dos Palmares. Ele estava crescendo e crescendo rápido. E esse crescimento era igual a uma ameaça ao sistema de escravidão, aos senhores de engenho, porque como eu disse a vocês, os escravos eles sonhavam em ir para o Quilombo dos Palmares, eles fugiam para conseguir chegar ao Quilombo dos Palmares. Então isso se tornava uma ameaça, né, para os senhores de engenho. E como foi falado, Zumbi só foi pego porque ele foi traído. E como foi dito antes também, não se tinha apenas escravos fugidos, né, ali no Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares tinha muitos habitantes, cerca de quase 20.000 habitantes, 20.000 pessoas ali, entre indígenas, entre africanos, entre brancos fora da lei. Então, Zumbi foi traído pelos seus próprios companheiros e Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a presença da mulher nos quilombos. Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aqualtune, líder do Quilombo dos Palmares, princesa na África, filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Aqualtune. Teresa de Carité, rainha do Quilombo Carité durante 20 anos, no século XVIII, liderou um grupo de negros indígenas, impôs tal organização a Carité e o Quilombo sobreviveu até 1770. Carité se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Os negros, meus amores, acredito que vocês já viram. E a gente, ano passado, fez uma viagem para o Museu do Homem do Nordeste. Lembra a viagem que a gente fez? E a gente viu aquela parte dos escravos, onde mostravam os grilhões que eles usavam nas mãos, nos pés, né? Vamos lembrar. Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares. Contra o sistema escravocrático, Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Gangazumba, por esse assinar o tratado de paz com o governo português. Então vejam, o Quilombo não era formado apenas por grandes líderes homens, mas também figuras femininas, líderes mulheres, que lutavam com o único objetivo
de acabar com a escravidão no Brasil, de libertar os negros desse sistema opressor de escravidão, certo? Então, para a gente resumir aqui e finalizar, Quilombo dos Palmares foi um quilombo muito importante. Ele se localizava entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Quilombo dos Palmares era muito grande e o número de habitantes, o crescimento territorial que o Quilombo dos Palmares possuía, com o passar do tempo, começou a se tornar uma forte ameaça aos senhores de engenho, ao governo português, porque a existência do quilombo trazia para os escravos que ainda continuavam ali presos nos engenhos, que ainda estavam cativos do homem branco, esperança. Dava esperança de liberdade e fazia com que eles se rebelassem, quisessem fugir, para chegar ao quilombo que cada vez mais crescia e que se estava se tornando um movimento organizado, onde cada vez mais crescia e eles lutavam em prol da liberdade, certo? Zumbi, o grande líder, Zumbi dos Palmares, grande líder do Quilombo dos Palmares, certo? Então vejam, como tarefa de casa, tá? Eu vou passar para vocês, como tarefa de casa, a página 68, tá? Que eu quero que vocês façam sobre o Quilombo dos Palmares. E agora eu vou fazer as explicações. Para casa, vou colocar aqui, casa, página 68, certo? Os símbolos ajudarão você a encontrar o nome das cidades onde normalmente acontecia o desembarque dos escravos. Eu disse a vocês que era Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Aí tentem ver qual é qual. No segundo, em qual local foi erguido o Memorial Zumbi dos Palmares? Pinte letra sim, outra não, para descobrir a resposta. Terceiro, pesquise e escreva sobre a função da Fundação Cultural Palmares. Quarto, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E quinto e último, pesquise informações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e proponha atividades para comemorá-lo. O que é que a gente pode fazer para comemorar o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro? Certo? Ano passado, os meninos do 5º ano fizeram uma apresentação para toda a escola, tanto de manhã como à tarde, eu acredito que vocês vão lembrar, sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Certo? Então, essa é a atividade de casa de hoje do livro de História. Certo, meus amores? O nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para todos. Tenham um bom dia e até amanhã com mais um vídeo. Tchauzinho!